Olá pessoal, aqui é Cristóvão Jacques do canal Astronews e hoje nós vamos ter uma entrevista aqui muito interessante. Nós vamos ver aí a órbita e a dinâmica da órbita do James Webb, e como tem muitas pessoas aqui que ainda não entenderam como é que é a órbita do James Webb, eu resolvi fazer essa entrevista e eu convidei aqui o meu amigo Robson Hahn, que é astrônomo amador, físico, e ele trabalha aí na Agência Espacial da Alemanha. Vai explicar mais um pouquinho aí sobre órbitas em geral, né, e especificamente sobre a órbita do James Webb. Vamos chamar ele aqui. Olá, Robson. Olá. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bom. Obrigado aí por você ter aceitado o convite. Então, fala só um pouquinho sobre a sua formação acadêmica, só para a gente situar aqui. Eu já falei, mas é melhor você falar. Eu sou formado em Física pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e Engenharia Espacial pela Universidade de Aviação de Moscou e pelo ITA. E hoje eu estou trabalhando no Centro Espacial Alemão, que é basicamente a NASA alemã, vamos dizer assim. Tá, e você, qual que é o seu estado aí de nascimento? Qual estado você nasceu? Eu sou de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso mesmo? Tá. Em Dourados. Pensei que você fosse do Sul. Pensei que você fosse do Rio Grande do Sul. Meu pai é gaúcho. Ah, é, né? Então tá bom, Robson. Bem, o papo hoje aqui, nós vamos falar aí sobre órbitas de uma maneira assim bem mais simplificada, né? Para justamente a gente tentar tirar algumas dúvidas das pessoas, né? Porque com esse lançamento aí do James Webb, se falou muito em ponto L2, ponto lagrangiano, que bicho que é esse, né? Por que vai ser lançado o James Webb para lá? Como é que vai ser a órbita dele? Então, eu resolvi trazer quem entende do assunto, né, para explicar para vocês essas questões mais técnicas, para a gente justamente ficar mais sintonizado com o que está acontecendo. Bem, o Robson ele fez uma apresentação aqui, depois a gente vai bater um papo aí sobre o assunto. Então, vou colocar aqui, Robson, a sua apresentação, e já pode começar. Perfeito. Hoje em dia o pessoal está falando bastante sobre as trajetórias e as órbitas do James Webb, né, a sensação do momento, então eu resolvi dar uma pincelada, explicar de uma forma mais simplificada como se chegou a essa órbita lagrangiana e o que é essa órbita lagrangiana. Inicialmente, né, lá na época de Newton, o estudo de gravitação começou basicamente com um corpo, basicamente só a Terra, e o que acontecia com qualquer outro objeto que fosse lançado. Então, nós temos aqui uma representação bem simplificada, né, da ideia de um canhão. Cada vez que o canhão atirava uma bala, ele ia mais longe até que chegava uma velocidade que o objeto basicamente acertava ele mesmo, ele completava uma órbita completa. Então, na época, a gravitação newtoniana, vamos dizer assim, ela era extremamente simples, era baseada em vários triângulos e cálculo da gravidade pontual em cada objeto. Então, com isso, teve-se o início digamos assim, da gravitação, do entendimento de gravitação. Ele basicamente utilizava a igualdade de forças, ou seja, tem a força centrífuga e a força gravitacional, e quando essas forças são iguais, nós temos uma órbita. Inicialmente começou-se por órbitas circulares, até que, no princípio, a matemática, Newton descreve a metodologia para conseguir órbitas elípticas e parabólicas. Né? A solução de Newton é mais para órbitas parabólicas, né? Órbitas elípticas tinham soluções um pouco mais complexas, mas logo em seguida, como só um corpo, né, não era suficiente, tinha basicamente a interação da Terra e dos outros planetas do Sistema Solar,
começou a análise de dois corpos, né? Então, aqui nós temos a soma das forças num campo gravitacional não linear, por exemplo, a Terra e a Lua. A Terra e a Lua é um sistema bem simples de se analisar, né, linearmente. Se nós pegarmos a distância da Terra, 0, até a Lua, 384 mil quilômetros, e calcular a gravidade da Terra e a gravidade da Lua, chega a um ponto que a gravidade da Terra e a gravidade da Lua é a mesma, porém em direções contrárias. Então, quando nós calculamos esse vetor, né, nós temos um ponto que seria, digamos assim, o princípio do ponto lagrangiano Terra-Lua, numa solução bem simplificada. Entretanto, só dois corpos, nós temos N corpos no sistema solar e a solução de dois corpos gerava resultados que eram muito simples e não tinham precisão suficiente para as análises. Então, começou-se a ideia de 3 corpos, ou 3 né, 3 mais corpos, e a solução de 3 corpos é uma solução caótica. Então, basicamente, num sistema de 3 corpos, né, é necessário que a cada instante se determine a posição e velocidade, a posição tridimensional no espaço e velocidade tridimensional também de cada corpo. E é uma solução tão complexa que, basicamente, Euler, Lagrange, Liouville, Laplace e vários outros tentaram resolver, porém são cálculos extremamente complexos e levou-se muitos anos até conseguir uma metodologia que permitisse essa análise. A gente chama, né, de cálculo de 3 corpos, mas na verdade são cálculos de N corpos, né? Ele permitiu o cálculo por Leverrier, o cálculo da posição e a existência de Netuno, e juntamente com Lalande, Laporte e Clairaut, eles conseguiram calcular com precisão o retorno do cometa Halley, e Euler e Lagrange, eles conseguiram calcular os chamados órbitas lagrangianas. Na verdade, a órbita lagrangiana foi primeiramente calculada por Euler, depois Lagrange conseguiu fazer a análise mais complexa do sistema. Então, quando nós calculamos, né, o potencial gravitacional, se nós levarmos em consideração um referencial rotativo, nós calculamos basicamente, é como se a Terra estivesse arrastando cada ponto desses. Então, nós temos o ponto Lagrange 4 e 5, que são órbitas estáveis, e os pontos lagrangianos L3, L2 e L1, que são semi-estáveis, ou em alguns casos dá para chamá-los de instáveis, e o L2 é onde o James Webb vai se situar, né? Nessa distribuição, nós temos que calcular o potencial gravitacional basicamente como montanhas, né? Essas montanhas, elas permitem avaliar para onde que a máxima energia e a mínima energia que um corpo pode ter. Então, se nós pegarmos os pontos L4 e L5, a força Coriolis, né, quando o objeto tenta sair dessa órbita, a força Coriolis faz com que ele volte, ele fique orbitando entre entre L4 e L5, né, onde ele estiver, então ele forma essa órbita que parece um feijão. Já o L1, L2 e L3, eu vou explicar um pouco mais para frente como que funciona essa dinâmica de não estabilidade e o porquê a órbita precisa sofrer manutenção constantemente. Então, dos 5 pontos identificados, né, o L4 e L5, é onde descobriu-se os asteroides troianos. Os mais famosos são os objetos que estão ao redor de Júpiter. Então, nós temos aqui uma simulação dos asteroides, que, digamos assim, que chegam até a região joviana. No ponto L3, aqui que seria basicamente do lado oposto da onde está Júpiter, os objetos eles não são estáveis, eles entram numa órbita caótica, porque não tem essa estabilidade dinâmica. Já o verde e o vermelho, que são os asteroides troianos jovianos, né? Se nós analisarmos no referencial de Júpiter, selecionando só eles, a gente pode ver que eles orbitam essa região. Não quer dizer que eles estão orbitando exatamente essa região, mas a dinâmica orbital faz com que, durante
toda a trajetória, aqui no gráfico do meio, né, na simulação do meio, dá para ver que eles estão orbitando o Sol. Mas, se nós analisarmos cada pontinho desse, ele vai até a parte de cima e volta. Então, quando usamos Júpiter como uma referência fixa, eles parecem estar orbitando um ponto vazio no espaço. Bem, em relação ao James Webb, né, ele foi lançado com o foguete Ariane 5, que é um foguete da Agência Espacial Europeia. Esse foguete ele foi selecionado principalmente pela carga útil dele. Ele consegue atingir um C3 com a massa do James Webb, um C3 acima de 0, ou seja, ele poderia colocar o James Webb numa trajetória de escape, mas essa diferença é só a margem de segurança, vamos dizer assim. Só dá uma explicada aí, Robson, o que é o C3 para o pessoal entender? Isso. O C3 é o excesso de velocidade hiperbólica. Então, quando nós temos um objeto com C3 igual a 0, significa que ele está numa trajetória de escape. Por exemplo, na Terra, né, se nós colocarmos um C0, um C3 igual a 0, ele vai ter uma velocidade aí aproximadamente de 11 km por segundo, e cada vez que ele se afastar da Terra, a velocidade dele vai diminuir, e lá no infinito, a velocidade dele vai ser 0. Só que no infinito, a velocidade 0 significa que ele já escapou da gravidade da Terra. O Ariane 5, na massa do James Webb, ele consegue colocar um C3 de aproximadamente 5 km quadrados por segundo quadrado. Ou seja, se a gente tirar a raiz quadrada desse valor, significa que no infinito o objeto ainda teria uma velocidade acima de 0. Então, é basicamente como se calcula as trajetórias de escape da Terra. A escolha também, né, eu sempre ouço o pessoal falando, mas por que não usar o Falcon 9 ou qualquer outro foguete? Principalmente pela precisão de inserção orbital e a confiabilidade do Ariane 5. O Ariane 5, o estágio superior dele, usa hidrogênio e oxigênio líquido, então ele consegue ter uma eficiência muito alta, e o empuxo desse motor é baixo, ou seja, você consegue desligar o motor num instante perfeito que você atingiu o C3, ou a velocidade de escape necessária. O Falcon 9, por exemplo, o motor do estágio superior dele tem um empuxo tão alto que, se você errar 2 milissegundos para mais ou para menos, você já passou da velocidade máxima que você podia ter lançado ele, ou não atingiu a velocidade necessária. Então, assim, ele tem uma precisão, o Ariane 5 tem uma precisão tão grande que nenhum outro foguete ia conseguir atingir esse mesmo requisito. E também confiabilidade, né? Apesar do Falcon 9 não conseguir colocar a carga útil do James Webb nessa trajetória, o Falcon Heavy, né, ele ficaria ali no limite, mas ele não tem confiabilidade suficiente. O Ariane 5, ele é um foguete já, tem aí, se não me engano, 25 anos já sendo lançado, e a taxa de sucesso dele é extremamente alta. Então, durante o lançamento, né, nós vimos esse gráfico bem estranho da trajetória do James Webb. Primeiro, ele foi lançado numa altitude relativamente grande, depois ele começou a voltar em direção à Terra. Mas o que estava acontecendo, na verdade, é que, como o motor do estágio superior dele tem um empuxo baixo, ele tem que entrar numa órbita balística inicialmente. Quando ele chega lá em cima, ele começa a cair e começa a aumentar o perigeu. Então, essa trajetória não quer dizer que durante o lançamento teve uma falha. Não, ele está simplesmente convertendo a potencial gravitacional em potencial em velocidade cinética. Então, inicialmente, ele usa o motor para ir o mais alto possível, para quando ele começar a cair, ele tem uma aceleração maior e menos perdas gravitacionais. Seria similar ao efeito do efeito Stirling, né, que o pessoal usa, que a gente sempre tem nos planetas exteriores para missões de espaço profundo.
Então, a trajetória que o Ariane 5 colocou, né, o James Webb, foi inicialmente uma trajetória elíptica de grande excentricidade. O perigeu dele, né, se não tivesse feito correção nenhuma, o perigeu dele ia ser em 314 quilômetros de altitude e o apogeu dele aproximadamente 1,1 milhões de quilômetros da Terra. Né? Então, o que acontece? O James Webb ele não pode virar para corrigir a trajetória. Então, se a velocidade dele é muito maior do que a necessária para chegar no ponto lagrangiano 2, ele não pode virar para reduzir. Se ele virar e pegar sol no espelho, em todos os instrumentos, a missão dele acaba na hora, porque o hélio começa a evaporar e adeus missão. Então, ele tem que ser lançado com uma trajetória que o ponto mais distante da Terra dele, se nada acontecer, é mais baixo do que a trajetória do que o ponto lagrangiano. E com os motores do James Webb, né, o bus de propulsão dele, ia fazer correções mínimas. Então, assim, quanto menos correções, melhor, que daí gasta menos combustível. Então, aqui é o gráfico da trajetória. Em azul aqui é o diâmetro da Terra. Em vermelho nós temos as órbitas geoestacionárias. E em roxo aqui nós temos a órbita da Lua. Então, o apogeu dele é mais distante da Terra do que a órbita da Lua. Então, durante o lançamento, o que acontece? Nós tivemos basicamente duas manobras de correção de trajetória, que foram pouco antes de cruzar a órbita da Lua e logo depois de cruzar essa órbita. Pouco antes de cruzar, ele acelerou um pouquinho, justamente para entrar nessa trajetória de escape lagrangiano. Ou seja, se a gente olhar aqui, nós temos essa curva azul, né, essa seta azul e a seta amarela. A seta azul foi aproximadamente aonde foi a primeira inserção, né, a primeira correção da órbita, e ela criou já essa trajetória que vai fazer ele entrar no ponto Lagrange 1. A segunda correção orbital é só ajuste extremamente fino para saber se ele está exatamente na altitude correta dessa inserção. Então, ele passa dessa trajetória elíptica para uma trajetória de escape. Então, o ΔV, né, acionou os motores até que a velocidade dele aumentasse cerca de 20 metros por segundo, se eu não estou enganado. Então, isso garantiu que o combustível dele usado, né, o combustível usado fosse o mínimo possível, que garantiu também que a missão possa ter mais de 10 anos de vida. Então, quando ele entra, né, nessa trajetória, né, aqui nós temos as trajetórias, basicamente em azul aqui é a região onde está a Terra, ele começa a cair em direção ao espaço profundo. Mas, logo em seguida, a gravidade da Terra e do Sol começa a puxar ele de volta. No que puxa ele entra na região de Lagrange, né? Então, essa região que parece uma batata Pringles, né? Ela significa que ela começa a subir. Quando ela está subindo, tem uma força que o Sol e a Terra puxa a trajetória dele para baixo. Daí ele começa a cair. Daí, quando ele está embaixo, a gravidade da Terra e do Sol puxa ele para cima e ele fica nesse círculo quase eterno, né, se ele fosse perfeitamente estável. Né. Aqui dá para a gente ver, né, aqui olhando de lado, né, basicamente o Sol estaria aqui para a nossa direita, então ele se afasta do Sol e entra nessa trajetória aqui, né, que parece aqui parece um feijão, né. Esse daqui é olhando por cima, né, se a gente olhar por cima, então significa que ele começa a cair, depois entra nessa, ele vai se aproximando e se afastando da Terra, mas isso daqui é só o balanço gravitacional. E esse daqui é olhando de frente, né, então tá a Terra aqui e o Sol está na frente da Terra, e ele fica fazendo esse círculo. Então esse círculo é basicamente o balanço das forças gravitacionais com as forças centrífugas, né?
Então, da Terra e do Sol. Então, a Terra aqui está puxando para um lado e o Sol está puxando para o outro, que faz com que ele perca a velocidade e comece a cair de novo e fica assim, entre aspas, para sempre, né, ao redor desse ponto. Entretanto, como a Terra possui a Lua, né, e a Lua está girando a cada 28 dias, e, claro, tem o movimento da Lua ao redor da Terra e da Terra ao redor do Sol, que faz com que o ponto onde a Lua se encontre a cada passagem, não é exatamente o período orbital lunar, mas isso faz com que ele fique puxando também o James Webb. Então, esse ponto Lagrange 2, e também o mesmo acontece para o L1, ele fica alternando, ele fica se aproximando e se afastando levemente da Terra por conta da interação da Lua. Então, depois de um tempo, a Lua também vai contribuir para simplesmente ejetar, para aumentar a instabilidade da órbita L2. Tá? Aqui, né, para ele ficar nessa órbita, ele precisa ter a manutenção orbital. Nesse gráfico aqui, né, nós temos o L4 e o L5, que devido às forças Coriolis, se o objeto começa a cair em direção ao Sol, a força Coriolis faz ele ser acelerado para a direita aqui, e essa aceleração faz com que ele entre, né, nesse perfil do L4 ou do L5. L4 e L5 têm o mesmo perfil. Então, ele é estável porque qualquer ponto que ele tiver, se ele tentar cair, se ele tentar se afastar ou se aproximar do Sol, né, por alguma interação gravitacional com outro corpo, a força Coriolis vai manter a órbita dele. O mesmo não vale para L3, L1 ou L2. E um jeito, né, da gente imaginar, né, ver como que é isso, é analisando o gráfico dos postos gravitacionais, né, a distribuição dos postos gravitacionais, vamos dizer assim. Se nós pegarmos o L2, né, o L4, ele é quase que um platô, então ele é estável. O L2, se ele sofre qualquer perturbação, ele tenta cair em direção ao posto gravitacional da Terra ou se afastar do Sol, do sistema Sol e Terra. Mas para ele se manter, quando ele começa a cair para esse poço, para ele subir de novo, ele precisa de energia, e a energia vem dos propulsores. Então, à medida que ele começa a ir em direção à Terra ou se afastar em direção ao espaço profundo, aciona seus propulsores e manda ele de volta para o ponto, aproximadamente o ponto L2. Ele não consegue ir em direção a L4 ou L5, né, vendo daqui, porque ele precisaria de energia para subir subir esse morro, né? Então, o L1, ele sempre vai cair em direção ao Sol ou à Terra, o L2 cai em direção à Terra ou ao espaço profundo, e o L3, que é um dos pontos mais instáveis também, ele vai cair em direção ao Sol ou ao espaço profundo. Se ele cair no caso do L3, se ele cair em direção ao Sol, ele vai formar uma órbita elíptica que o apoélio dele, né, o afélio dele vai ser aproximadamente em L3, então ele vai formar algo similar ao que nós vimos aqui na trajetória dos troianos. Então, nós temos aqui o L3 de Júpiter, que ele forma essa órbita. Aqui parece um triângulo por conta da forma que está sendo projetada a imagem, mas é uma órbita elíptica normal com o periélio aproximadamente metade da distância entre o Sol e o objeto, né, nesse caso Júpiter. Então, para manter, né, para ter essa manutenção orbital, o James Webb ele conta com um bus de propulsão. Ele tem esses motores aqui representado em azul. E no total são vários motores com redundância. Significa que cada motor ele funciona com um tetróxido de nitrogênio e hidrazina, e esse par propelente, né, ele é hipergólico, ou seja, ele entrou em contato, ele vai entrar em combustão, então não precisa de ignitor, não precisa de nada. Então, quando ele estiver se aproximando da região de queda para a Terra ou para o espaço profundo,
E para manter essa órbita, ele vai acionar os motores e fazer essa correção, né? Então, assim que acabar o propelente, né, que a gente tem combustível e oxidante, quando acabar um dos dois, simplesmente vai acabar a missão, porque não tem mais como manter a órbita dele. Existem estudos para tentar mandar um satélite, e esse satélite ser o novo bus de propulsão dele, mas daí a gente vai descobrir daqui a 10 anos, ou mais cedo, se o sistema de propulsão dele falhar. Tomara que não. Então, quando falhar a propulsão dele, ou quando acabar o propelente, ele vai fazer similar, aqui no caso é o IC-3, né, é um satélite que foi lançado numa órbita lagrangiana 1, o James Webb foi lançado no L2, então essa simulação aqui mostra o IC-3 sendo com a órbita afetada pela Lua, e aproximadamente 1985, se eu não me engano, foi quando acabou o propelente dele, e a iteração dele fez com que ele caísse em direção à Lua. Nessa simulação, ela demora um pouquinho, mas dá para ver tudo isso acontecendo, e o que vai ser o futuro do James Webb nessas condições, né? Uma coisa que eu falei um pouco mais cedo é que essa órbita, ela sofre a influência da Lua, né? Então pode ver que a Lua, ela cria um distúrbio aqui que faz com que a órbita não seja perfeitamente em formato de feijão, né, que a gente chama, que é similar ao que acontece nos asteroides troianos, mas cada vez que ele está passando aqui, a Lua está em um ponto diferente e faz com que ele seja atraído mais em direção a um lado, mais em direção ao outro. Então, essa é uma das grandes necessidades do sistema de propulsão dele para manutenção. Inclusive, né, o IC-3, ele retornou depois de cerca de 30 anos, né, ele retornou à Terra, e é muito provável que o mesmo aconteça com James Webb daqui a 10 anos, quando não tiver mais propelente, e ele ser lançado para uma órbita heliocêntrica, ou seja, ao redor do Sol, ele vai... a órbita dele tem um período similar ao período orbital da Terra. Então, isso fará com que, como é similar, não é o mesmo, né, isso fará com que depois de um certo tempo, ele retorne para as redondezas da Terra, se não tiver nenhuma missão para tentar manter ele. Robson, Oi? aí tem uma dúvida minha, é o seguinte: se ele tiver um período similar à órbita da Terra, ele vai passar próximo ao L4 e ao L5. Aí ele não corre, vamos dizer assim, não é risco, não tem a possibilidade dele ser, assim, ficar preso ou no L4 ou no L5 no futuro, não? Não, nesse caso não, porque quando ele sai da órbita da Terra, né, o periélio e o afélio dele vão ser distantes do L4 e L5. Então, quando ele chegar no L4 e L5, as velocidades orbitais dele são diferentes. Se eu não me engano, nós temos 2 satélites, né, hoje, no L4 e o L5. Aqui o IC está perdendo a velocidade. Aí o James Webb vai acontecer isso, ele vai ser ejetado e vai fazer uma órbita similar a essa. Nós temos 2 satélites, um no L4 e um no L5, que eles foram lançados com uma velocidade orbital, um deles maior e o outro menor, e quando eles chegaram no L4 e no L5, eles chegaram a ter uma correção de trajetória para eles se manterem lá. No caso do James Webb, quando ele passar pelo L4 e L5, a velocidade dele não vai ser compatível ainda. Ok. Aqui dá para ver o IC, né? 1983. Então, aqui o James Webb vai acontecer algo similar, ele vai orbitar a Terra por um tempo, né? Orbitar o sistema Terra-Lua, e por conta da instabilidade gravitacional, vai acontecer isso, vai ser ejetado. E daí só depois de alguns anos. Isso aí é alguma coisa parecida com as mini-luas, né? Que às vezes orbitam a Terra, Isso. ou capturado assim pela Terra, e depois elas ficam um tempo
em volta da Terra e depois são ejetadas, né? Se eu não me engano, teve um asteroide que depois descobriram que era o estágio superior da Apollo 12, se eu não me engano. Ele Sim. veio em direção à Terra e quando ele passou, ele inclusive, se eu não me engano, ele passa pelo L1 ou pelo L2 e dá para ver ele fazendo a curva no L1 ou L2. Daí ele faz esse movimento caótico ao redor do Lagrangiano e depois do sistema Terra-Lua. Tá, tem algumas questões aqui que geralmente o pessoal mais pergunta, e acho que duas você já respondeu aí. Uma é o seguinte, aquela questão do eclipse que a Terra faz no L2, né? Na verdade, a umbra da Terra, ela termina antes do L2, mas se você tivesse exatamente no L2, você ia ver 70% do Sol sendo encoberto pela Lua, né? Isso. Então, essa órbita do halo, ela é principalmente para evitar esse eclipse ou ela tem mais algum motivo? Então, no caso, né, em teoria, nós poderíamos ficar exatamente no ponto L2, né? O L2 é um ponto discreto, né, ele não é uma região do espaço. Então, conforme nós vamos nos afastando do L2, nós criamos uma órbita, né, de tipo uma gangorra, indo para baixo e para cima naquele vão, né, naquela cela. Então, quanto mais distante for a órbita no L2, ele vai ter um período maior. No caso do James Webb, né, como ele não pode receber a sombra do Sol em nenhum momento, porque o buzz dele é onde fica os painéis solares, né? E se tiver falha de energia, o cryocooler, né, que é o sistema que mantém o hélio em estado líquido dentro do James Webb, ele vai parar de funcionar, a gente perde contato com o James Webb, a pressão do hélio começa a aumentar demais, ele começa a evaporar. Daí, se isso acontecer, adeus missão também. Isso inclusive eu estava até lendo sobre isso aí, a missão Gaia teve que fazer uma correção por conta disso, né? Isso. São os objetos, principalmente objetos de infravermelho, né, e infravermelho profundo, que precisam ter o sensor precisa estar resfriado a temperaturas extremamente baixas, não só o sensor, mas também o telescópio, né, se passar pela sombra, por um instante que seja, a queda de energia já é suficiente para acabar a missão, no caso desses telescópios. Tá. Uma outra pergunta aqui é a seguinte: por que a NASA não colocou câmeras no James Webb para filmar toda a operação e só por telemetria e que a gente vê os lançamentos? O pessoal acredita, CGI, mas tem a questão do infravermelho aí, né? Pois o grande problema de trabalhar no infravermelho é que um sensor, qualquer câmera que tiver ali, ela vai ser basicamente uma lanterna dentro do telescópio, né? Então, ele vai... primeiro que se a gente instalar no bus dele, nós vamos estar emitindo um sistema de infravermelho no telescópio. E câmera também, ela usa a eletricidade para fazer isso. Uhum. Então, assim, os painéis solares do James Webb são pequenos, porque ele precisa... os painéis ficam só naquela traseira do bus dele. Ele não pode estender até o refletor. Se ele estender até o refletor, você faz o aprisionamento de infravermelho dentro, entre o painel solar e o refletor. Então, assim, é um sistema, ele precisa ser extremamente compacto. Tá, mas mesmo que você instalasse uma ou duas câmeras e depois desligasse ela, não ia funcionar também, não? Funcionaria, mas daí tem um segundo problema que é peso. Né? O James Webb, se eu não me engano, ele pesa 6,5 toneladas e qualquer 50 gramas ali já Muda o balanço. 3, 4 meses de missão que você está perdendo.
Poxa. Então, assim, é a questão de, como que fala? De balanço, né? Você pode instalar uma câmera, mas daí sua missão vai ser 3 meses mais curta. Então, qual que vale mais a pena? E outra, ele é tão grande, o James Webb, que a gente consegue ver ele até no ponto Lagrange 2. Se eu não me engano, ele está com magnitude 15 agora. Nós medimos aqui quando ele abriu aí antes de abrir aí o escudo térmico, ele estava com 15,5. Aí ele abriu totalmente, ainda não tinha esticado ainda o escudo térmico, mas ele abriu. Nós fizemos uma imagem aí na Austrália, ele mediu 13,7, ou seja, ele subiu quase 2 magnitudes. E aí, o meu cálculo aí no L2 é que ele vai ficar entre 16 e 17. E os sensores dele também, né, a gente não precisa ter uma confirmação visual de nada no James Webb. A gente tem os sensores de temperatura, os proxímetros, né, que medem a distância das folhas do trocador de calor dele e tudo mais. Então, assim, digamos assim, na indústria espacial, nós não precisamos da confirmação visual. Qualquer sensor, imagina, um sensor pesa 3 gramas, às vezes, ou até menos, esses sensores para sondas. Eles não consomem eletricidade, eles não pesam praticamente nada, e uma vez que... e eles não emitem radiação infravermelha. Então, a gente tem... Quer dizer, tudo de bom, né? Assim, é um mundo perfeito, né? O problema é que esses sensores falham, né? Então, nesses telescópios ou em tudo que a gente manda para o espaço, né, nós temos dupla ou até tripla redundância. Então, se falhar um, temos 2 extra, e se um tiver mostrando... Imagina, se a temperatura do James Webb estiver muito alta, daí a gente vai comparar com os outros sensores. Peraí, tá alta porque teve uma falha ou porque o sensor falhou? Né? Tá, e uma última pergunta aqui, Robson, que o pessoal me pergunta bastante também. Como é que é o apontamento do James Webb no céu? Qual que é a roda lá de reação? Como é que faz isso aí? Ele usa rodas de reação, né? Basicamente, você tem 3 rodas de reação que estão ali girando a 10, 15 mil RPM, não sei de cabeça o valor do James Webb, mas ele gira a uma velocidade absurda. E pelo efeito de precessão de Coriolis, né, é que nem a roda de bicicleta. Se você girar uma roda de bicicleta segurando e tentar girar ela, você cria uma força que você vai se mover para o lado oposto que você está tentando girar. Então, o mesmo acontece com essas rodas de reação, só que em vez de você girar a roda de reação, você muda a velocidade dela. Quando você muda a velocidade dessa roda de reação, você também cria um efeito que que gera uma força na Coriolis, ali na ponta, né? Como você tem 3, você controla os 3 eixos. Mas o James Webb, ele pode girar só no eixo de rotação dele, e o telescópio, se não me engano, acho que 45 graus ou 50 graus, acho que é menos 5 acho e mais que 50, são 55. De 85 até 100 e uma coisa aí. Ele não tem muita habilidade de apontamento ali. Ele consegue pegar 360 graus do céu, mas por conta do protetor solar dele, né, cada dia ele consegue só acho que 60% do céu. 40. Só, 40, né? 40%. E ao longo do ano ele vai pegar tudo. Né? Ao longo do ano. Eu estava até vendo também que, em função da latitude, me chama? Latitude eclíptica, é que você tem uma janela maior ou menor. Então, por exemplo, quando ele estiver na latitude, se tiver um alvo próximo ao polo da eclíptica, é praticamente o ano inteiro que ele consegue observar. E quanto mais próximo aí da latitude 0, em coordenadas eclípticas, né, a janela de observação durante o ano vai diminuir. Isso, né? E o grande problema, assim, se não me engano, acho que foi antes do James Webb, acho que
Kepler, não foi o Kepler, tinha um outro infravermelho também, que ficava ali naquela região, outro telescópio infravermelho. Assim, todo o telescópio precisa ter a temperatura menor do que a temperatura do infravermelho, né? Uhum. Então, ele tem essa, digamos assim, essa dificuldade de mobilidade, justamente por ser um telescópio aberto, né? Então, ele não tem o tubo, senão eles iam ter que resfriar o tubo também. Então, inclusive, até tem uma das perguntas que eu lembrei que agora o pessoal faz também é o seguinte: por que ele não foi aberto todo aqui em volta da Terra e depois enviado para lá? Pois é, o grande problema do James Webb é gerenciamento térmico. Se a estrutura dele, no caso o espelho, e toda a parte que está do lado direito, né, do telescópio, todo o telescópio, atingir uma temperatura maior do que 100 graus abaixo de zero, se eu não me engano, aí a missão é dada por encerrada, porque para resfriar tudo isso, ele não teria energia para resfriar e ele perderia tanto hélio que a missão ia durar quase nada. Então, quer dizer, ele também ele continua, ele já está em resfriamento, né? Só que não resfriou todo ainda na temperatura que ele deverá chegar para fazer a ciência, né? Isso. No momento ele está consumindo um pouco de hélio líquido, né? O hélio fica 269 graus abaixo de zero, né? Aproximadamente 4 Kelvin. Então ele está consumindo um pouco de hélio para resfriar toda a estrutura e por radiação também, né? Como ele está na sombra, ou seja, a única fonte de radiação agora é o espaço profundo, que tem uma temperatura média de 2 Kelvin, 1,7 Kelvin, né? Então, assim, o espaço profundo não vai esquentar ele mais do que 2 Kelvin. E ele precisa estar a uma certa temperatura, não vou lembrar agora, que é o mínimo para as câmeras dele passar a funcionar. Se esquentar demais... Essa câmera do infravermelho médio aí, ela tem que estar 7 graus Kelvin abaixo, aí, quer dizer, 7 graus Kelvin, ou seja, abaixo aí do zero absoluto, que ele vai ter que ter uma ajuda, né, para chegar nessa Isso. Não basta só a temperatura do espaço, né, para baixar dele. E é por isso que ele usa, se eu não me engano, hélio líquido, né, que o hélio é líquido a 4 Kelvin, né, então tem uma margem de segurança. E para ele não evaporar o hélio, né, esse outro telescópio infravermelho, que eu não estou lembrando o nome agora mais, ele... É o Spitzer? Spitzer, isso, exato. O Spitzer, ele usava o hélio líquido, se eu não me engano, só que ele evaporava o hélio, né, então chegou um momento que acabou o hélio e acabou a missão. Agora, o James Webb, ele carrega o cryocooler. É tipo é como se fosse um motor de geladeira super poderoso ali, né? Que ele usa um motor Stirling para transferir a temperatura do hélio líquido para a parte de trás do James Webb. Ou seja, ele consegue manter o hélio líquido por muito mais tempo. É como se eu estivesse levando uma geladeirinha aí para a praia para resfriar sua cerveja aí, né? Exatamente. E resfriar bastante. Bastante, Ok, cara, muito obrigado aí pela sua participação e tempo aí disponível. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom, obrigado aí. Então, pessoal, é isso aí. Depois nós vamos continuar aí vendo entrevistas especiais como essa aqui, de outros assuntos aí ligados ao James Webb, com pessoas especializadas em cada ramo aí. Abraço a todos e até.